Estimados amigos, saudações, meus caros líderes. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Minuto de Saber. Hoje o nosso tema é o Código de Gênio, ou, em poucas palavras, a equação do gênio, ou a equação da genialidade. Então, por equação da genialidade, nós queremos compreender quais são as principais variáveis que entram para poder se compulsar ou para poder se formar ou desenvolver um gênio enquanto um capital humano, enquanto um capital intelectual. E isto vai resultar por simplificação do modelo matemático ou por uma equação, por assim dizer. E nós vamos inserir as variáveis que entram na formulação de como desenvolver um gênio. Vamos fazer uma simbiose e uma relação entre 4 variáveis. E é daqui que resulta esta nossa equação de como tornar-se um gênio. Então, nós pretendemos, enquanto objetivos do Minuto de Saber de hoje, que é o Minuto de Saber número 26. E, como tal, nós vamos primeiro perceber o que é ser um gênio sob o ponto de vista de produtividade, quais são as principais variáveis que entram na equação de desenvolvimento de um gênio, e também vamos perceber qual é a relação, o grau de relação entre essas 4 variáveis que entram na equação de como desenvolver ou fazer um gênio. E por fim, depois vamos compulsar individualmente, separadamente, cada uma das variáveis, para daí compreendermos os fundamentos desta mesma equação. Então, é sobre isso que vamos falar. Em primeiro lugar, devemos dizer que um gênio é basicamente uma pessoa que é reconhecida por possuir habilidades que sejam marcadamente raras num contexto ou num conjunto de pessoas, e também uma pessoa que tem uma agilidade, uma perfeição na forma como faz ou executa uma certa tarefa, uma certa atividade, um certo trabalho. Faz dessa pessoa uma pessoa que esteja superior do ponto de vista de execução daquela atividade, daquela função, daquela tarefa, e isso conquanto torna essa pessoa especial no meio a tantas outras, e assim também, por assim dizer, um líder natural na base das suas habilidades, na base daquilo que é o seu conhecimento superior naquela área específica que a pessoa possui. Então nós estamos a falar de gênio, mas nós devemos remeter isso ao gênio. Não pode se tornar algo que possa ser difícil, ou parece que é algo que é abstrato, ou é algo que é até certo ponto utópico. Mas nós estamos a falar de um gênio que se qualquer um de nós que se encontra aqui, vós mesmo que nos escutam aqui, os gênios têm em si, cada um de nós é um gênio. Então, como é que nós podemos tornar-nos esse gênio? Isto é, como é que nós podemos nos aperfeiçoar para podermos ter uma execução superior de uma tarefa, de uma função, de uma habilidade, de forma que nós possamos nos distinguir em meio às outras pessoas, e também possamos marcadamente ser reconhecidas como pessoas que temos uma performance, um desempenho superior de tempos a tempos em função deste desenvolvimento de gênio. Então, para simplificar, nós vamos recorrer à matemática, porque a matemática ela traz-nos, é a disciplina da lógica e nos ensina a simplificar modelos relativamente complexos. Então é assim que nesta fórmula matemática de como desenvolver ou tornar um gênio, vamos trazer aqui 4 variáveis, vamos explicar como é que essas 4 variáveis se relacionam nessa fórmula matemática. A primeira variável são as habilidades, são os skills em inglês. A segunda variável é o foco ou a concentração. A terceira variável é o minimalismo. E a quarta variável é o tempo. O que resulta disto? É que dessas 4 variáveis, existem 3 variáveis que são dependentes entre si umas das outras. Existe uma outra variável que é independente destas 3. Então, é assim que nós podemos assumir que
O código de como desenvolver um gênio é uma função matemática que resulta da conjugação entre habilidades, foco, minimalismo, ajuntando-se ao tempo. Então, com efeito, habilidade, foco, minimalismo são entre si variáveis interdependentes entre si. E o tempo é uma variável independente destas, mas elas em conjunto contribuem para a classificação, a extrapolação, bem como a definição de um nível de desenvolvimento de uma pessoa enquanto capital humano ou intelectual para que se torne um gênio. Então, terminando na parte matemática, para depois já entrarmos para o fundamento, para o aprofundamento, devemos dizer que esta equação resulta que tornar uma pessoa, desenvolver um gênio, é habilidade vezes foco vezes minimalismo mais o tempo. Então vamos destrinçar uma por uma. Por que que primeiro, para ser um gênio, essa pessoa deve ter uma habilidade, deve ter um skill, deve ter uma técnica, deve ter um dom, por assim dizer? É que o dom, a técnica, a habilidade é um conhecimento. É um conhecimento que está enraizado no nosso DNA, é um conhecimento com quanto nós nascemos com ele, e é um conhecimento que nós podemos aprender com o tempo, e é também um conhecimento que nós aperfeiçoamos com o andar do tempo, através da busca pela técnica, de forma a podermos executar de uma forma artística e superior essa mesma técnica ou habilidade. Então até aqui estamos a falar de skills. E aqui entra o quê? Que tipo de skills estamos a falar ou de habilidade? Estamos a falar do conhecimento prático, estamos a falar do conhecimento teórico, estamos a falar de soft skills, que nós sabemos que soft skills são demandas extremamente importantes e relevantes, principalmente nos dias de hoje, e em particular para a liderança. A segunda variável é a concentração ou foco. O que é concentração? O que é foco? Isto é disciplina. E é das coisas mais difíceis, porque isso requer um adestramento. Então, nós aprendemos a tornarmos pessoas focadas, pessoas concentradas, quando, com o andar do tempo, aprendemos a ter um autocontrole, um autodomínio de nós próprios. É uma disciplina de saber iniciar e terminar cada tarefa. Mas isso não implica que nós, de cada vez, façamos uma tarefa de cada vez. É claro que essa disciplina aprende-se a partir da capacidade de aprender a iniciar e terminar uma tarefa. Mas, com o andar do tempo, nós aprendemos a desenvolver uma concentração multifacetada, ou a ter um foco a mais do que um objeto, ou mais do que uma atividade. Mas a disciplina ainda assim vai estar na capacidade de iniciar e concluir cada uma dessas atividades na medida em que umas às outras estão interrelacionadas e interdependentes, de que forma é que esta atividade vai, o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu término, o seu início vai impactar ou relacionar na atividade B, e como é que o desenvolvimento, o percurso, o progresso da atividade B vai impactar no desenvolvimento da atividade C, por aí em diante. Aqui estamos a falar de foco, concentração e disciplina, capacidade de saber iniciar e terminar tarefas. Isso nos dá também um poder mental. Quando nós conseguimos desenvolver essa disciplina, passamos a ter um poder mental de compreender que nós passamos então a aprender a olhar para o detalhe. Porque aí que está um outro grande benefício do desenvolvimento da disciplina, do foco, da concentração. É que quando nós queremos ser gênios, devemos não só ser habilidosos, mas devemos, por cima da habilidade, também fazermos uma execução superior. E o que é execução superior? É ter muita atenção aos detalhes. Pequenos detalhes parecem insignificantes. Então uma pessoa que quer se tornar gênia, ela naquilo que faz, torna-se uma pessoa muito detalhista. Primeiro momento envolve-se com o trabalho, com a atividade, faz, executa, termina, mas antes de entregar, de apresentar, de partilhar, depois a pessoa se distancia dessa mesma atividade para se desintoxicar, por assim dizer, daquela ligação umbilical, para no outro momento voltar novamente e apreciar o seu próprio trabalho, apreciar agora de fora para dentro. E quando a pessoa faz isso, vai aprendendo a observar, a identificar
detalhes para aperfeiçoar, porque o trabalho de ser gênio é um trabalho contínuo que não termina até o último dia. Nós vamos estar a aperfeiçoar esse nosso trabalho, essa nossa técnica, essa nossa habilidade. Então o foco ou a concentração é a disciplina que nos ensina a saber iniciar e terminar tarefas, bem como a ter muito foco e atenção ao detalhe. A terceira variável dependente que entra na fórmula de desenvolvimento do gênio é o minimalismo. O que é minimalismo? É aprender a viver com pouco. O que é aprender a viver com pouco? É a simplicidade. O que é simplicidade? É o pragmatismo, é uma forma de ser e de estar muito voltada à identificação e resolução de problemas, porque está muito voltada a solucionar. Então, nós só aprendemos a identificar problemas e solucionar quando aprendemos, através do foco da concentração, a identificar a raiz dos problemas. Portanto, eu aqui vou trazer uma e outra variável para explicar outra, porque como dissemos na fórmula matemática, na equação matemática, estas três estão relacionadas. E depois o que é, por fim, minimalismo? É também uma questão de organização mental. Falamos de disciplina no caso do foco, concentração, sim, mas no minimalismo estamos a falar da questão de organização mental. Quanto mais organizados mentalmente nós estivermos, nós então vamos ser mais pragmáticos, vamos ser pessoas mais simples, e vamos ser pessoas que vamos então aprender a arte de viver com pouco. Depois é quando entra a quarta variável. Esta variável qual é? É o tempo. É o tempo. E por que o tempo aparece como a quarta variável e neste caso na equação aparece como uma variável independente? É que o tempo é algo que nós não temos controle, não temos domínio, mas é algo que nós podemos monitorar na base da nossa capacidade de execução e na nossa disciplina e no nosso minimalismo. Então aí entram as três variáveis que estão interrelacionadas, que elas depois explicam como é que o tempo vai ajuntando-se a essa, tornar a nossa capacidade de gênio cada vez mais superior e vai atrelar, vai puxar, porque o tempo é igual à sabedoria. Tempo é sabedoria. Então a sabedoria vai nos ensinar a compreender que o tempo vai ser uma sucessão de eventos. O tempo é algo que não é controlável e o tempo é algo que não está no relógio. O relógio é somente uma cadência que nos permite compreender e nos encaixar e nos estruturarmos e nos organizarmos dia a dia. Mas o tempo, no sentido de sabedoria, é a capacidade de nós darmos o melhor de nós naquelas variáveis que estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle, sob a nossa manipulação, compreendendo que todo o resto vai iniciar quando nós executarmos bem a nossa parte. Pois aquela parte que não depende de nós, ela só inicia, ela só conspira, ela só coopera conosco quando nós conseguimos executar bem, perfeitamente, a parte que nos cabe. De forma que a parte que não nos cabe, ela seja por si também aperfeiçoada e iniciada, desencadeada, quando precisamente nós levamos à perfeição, à exaustão, aquelas atividades que estão sob o nosso controle. Este é o tópico 2. Espero que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários, as vossas sugestões, dúvidas, propostas de temas para os próximos minutos de saber. Este arquivo, esta aula, encontram depositado nos nossos arquivos digitais: Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, nosso aplicativo Eloep. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, o vosso comentário, partilhem com amigos, vizinhos, familiares e este movimento vai aumentar. Vamos crescer em comunidade, vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em amor, vamos crescer em harmonia e vamos tornar-nos melhores seres e vamos fazer a vida ou o mundo um melhor local para se viver, para nós e para as futuras gerações. Um abraço de luz e até breve.